Boa noite. Estamos iniciando. Não, pelo amor de Deus, podia ser todo não. Não é, definitivamente. Jornal Nacional, você me duvida. Olha, meu Deus do céu, meu amor. Já tivemos um olhar reprovado do nosso pastor, tudo bem? Vamos entrar. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Maria José, a primeira a aparecer hoje. Sempre, né? Nossa companheirona aí. Os inícios das nossas lives, gente, é sempre um caos, entendeu? Tem que cortar. Vocês não se preocupem, depois pode ser que a gente edite, mas a gente sempre começa a live um caos. Quando é que já não começou a live, a gente não sabe que começou, né? Ou não presta atenção. Estamos aqui, mas assim, é desse jeito mesmo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês, com um único objetivo, né? Nós podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e também sermos aqui numa troca espontânea e verdadeira, né? Porque afinal de contas quem entra para assistir essa live o faz porque eu acredito que também recebe algo e também nos proporciona também, né, a bênção de poder de alguma forma sermos abençoados também por vocês, porque eu acredito que quando vocês dão essa audiência para a live, né, vocês estão incentivando a gente a continuar fazendo também esse trabalho que com toda certeza tem um carinho todo especial, principalmente uma gratidão muito grande, porque a gente só pode estar aqui porque Deus nos permite, porque Deus nos capacita, porque Deus nos tem dado, né, essa misericórdia, porque sem Ele a gente sabe que a gente não pode fazer absolutamente nada. E quando nós nos propomos a estar aqui, tem uma única finalidade, né, que você possa ser aí abençoado por Ele, fortalecido por Ele, curado por Ele, restaurado, ter a sua família abençoada, né? Ter o seu dia no findar de um dia, mas iniciar daqui a pouco de uma nova oportunidade, que eu tenho certeza que Deus nos concederá, para que tenhamos uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. E eu tenho certeza que será uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus. Pastora Rosane, uma boa noite. Boa noite. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar, estão mandando aqui. O negócio é tentar, né? Vamos tentar para a gente poder persistir. Quem persevera alcança a promessa. Né? A Kátia vai conseguir agora em nome de Jesus. Né? Eu não sei o que acontece às vezes com a configuração, porque nós marcamos algumas pessoas. Marcamos. A Kátia foi marcada também. Sim, marca algumas pessoas e ao mesmo tempo algumas pessoas entram, outras não conseguem, mas enfim, vai ficar agora. O mais importante é que essa live ela fica aí depois, ela é salva. E ela fica, e aí É interessante porque às vezes nós colocamos a live e no momento da live algumas pessoas não participam. E depois elas participam depois que a live já terminou, né? E aí as pessoas vão interagindo conosco na live, mas a gente não interage mais porque a gente já não tá mais ao vivo. Mas vão interagindo porque a impressão que dá é tão próximo, assim, que é como se estivesse acontecendo a live ainda. Então, como fica aí? A live, ela permanece, ela é salva. A Bianca tá aí com a gente. Bianca, agora a Marinete, a Cris, minha querida Cris. Daiane entrou agora também, em nome de Jesus. Isis Maria. Louvado seja Deus e vamos lá. Vamos dar início essa oportunidade. Espero que todos vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Todos vocês estejam com saúde, todos vocês estejam em paz, em nome de Jesus. E eu tenho certeza de que a paz que excede todo entendimento vem da parte daquele que venceu, né? Venceu a morte para que nós possamos ter a vida eterna. Amém. E vamos aqui, a palavra de Deus aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Vamos orar, Pai, a Tua palavra, te damos graças e pedimos ao Senhor que nos guie, nos conduza e que, meu Deus, a Sua vontade seja feita. Peço em nome de Jesus que nos dê a direção, Senhor, dessa palavra, a instrução e que alcance, meu Pai, vidas, fazendo, meu Pai, com que essa semente, uma vez plantada, ela possa, meu Deus, crescer. Ela possa, meu Deus, cumprir o propósito, meu Deus, para o qual ela foi, meu Deus, entregue nessa noite a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. A palavra do Senhor aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, aqui nessa Bíblia que eu estou aqui, a linguagem de hoje, diz assim, ó, o título está assim, ó, orem por nós. E diz assim, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem,
mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará força e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Amém? Olha só o pedido, né? Orem por nós. E nós sabemos que o poder que a oração tem é algo Aleluia. maravilhoso, né? A oração é uma comunicação, é um momento de você conversar com Deus. A oração é um diálogo entre você e o seu Criador. A oração é um momento onde você tem oportunidade de expressar, segundo, né, as Santas Escrituras, nós não sabemos orar como convém, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é maravilhoso quando no momento onde nós temos a oportunidade de ter um diálogo com o Pai, um diálogo com o nosso Criador, nós sejamos o mais possíveis verdadeiros e sem procurar palavras prontas, porque, na verdade, queremos muitas vezes tentar, através da oração, convencer Deus de alguma coisa. Deus já conhece tudo ao nosso respeito. Deus já sabe o que nós somos, já sabe o que nós fazemos. Deus ele apenas quer que, através da expressão dos nossos lábios, nós possamos apresentar a verdade. Essa verdade que, muitas vezes, segundo o que nós vivemos e por não termos muitas vezes a instrução, o conhecimento da palavra de Deus, ela parte muitas vezes de pedidos. A maior parte das pessoas, quando elas param para orar, elas começam muitas vezes a pedir algo para Deus. A palavra do Senhor diz assim, ó, pedir e dar-se-vos-á, e tudo que nós pedimos em oração, crendo, Deus ele nos concederá. Mas é interessante que Deus também ele tem um compromisso com a sua palavra, um compromisso com os princípios da palavra de Deus. Para isso ele nos deixou a palavra. Para que uma vez que você possa pedir aquilo que traga edificação para a sua vida, fortalecimento espiritual. Hoje as pessoas estão pedindo para Deus aquilo que elas podem fazer elas mesmas, estão colocando Deus num grau, muitas vezes, de uma limitação muito grande, porque o Deus que eu peço, o Deus que eu creio, o Deus que eu busco, é o Deus do impossível, é o Deus que vai certamente me alcançar e nos alcançar, né, nos dar condições para aquilo justamente que foge do nosso alcance, foge da nossa capacidade, né? Eu costumo dizer que a oração ela não tem que ser bonita, ela tem que ser uma verdade, né? Uma conversa franca, né? Quando você fala com Deus, Ele conhece o que está no teu coração antes de você falar. Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece aquilo que você está falando, precisa ser verdade. Aquela hora que você abre o seu coração reconhecendo aquilo que você está vivendo de fato, aquilo que está acontecendo de fato, aquilo que não é uma maquiagem, né? Tem pessoas que maquiam, né? Na hora de orar, né? Se coloca como o irrepreensível e a causa dos seus problemas sempre são as outras pessoas. E outras pessoas, quando veem uma outra orando, falam, poxa, Deus não vai ouvir minha oração porque eu não sei orar tão bonito quanto aquele irmão, tão bonito quanto aquele pastor. Na verdade, ele não está olhando para esse tipo de beleza. A beleza que Deus encontra é na verdade. Às vezes uma oração que meio desencontrada, com palavras mal colocadas, erradas, o Senhor ele ouve, porque antes de chegar aquilo que saiu dos seus lábios, chegou o louvor do teu coração, a adoração do teu coração, a dependência dele, a dependência da aprovação dele, a vontade de estar fazendo tudo segundo as instruções dele, né? Entendendo que ele é o Senhor. Né? Havia aquele momento de Jó, quando ele estava padecendo, né? Estava ali sofrendo, e naquele momento aquelas pessoas, os amigos dele chegaram procurando um motivo, porque você está com isso, eu acho que você pecou, eu acho que você fez aquilo outro de errado. Vem a mulher dele, amaldiçoa seu Deus e morre, né? E naquele momento de angústia, naquele momento de perda, naquele momento de dificuldade, Deus olha e fala assim, eu vou receber oração sim, eu aceito oração sim, só que tem que ser de Jó. Porque por mais que ele esteja com a carne enferma, né, com a alma sangrando e gritando, certamente é esse o momento, é esse o coração que vai falar segundo o meu padrão, né? Um coração quebrantado, um coração esperançoso, um coração que já conheceu de tudo, não está falando alguma coisa por julgamento, porque afinal de contas, ele, antes de tudo isso que ele viveu, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois dessa experiência tão grandiosa, né, dessa experiência tão triste, essa dificuldade, isso tudo, ele começou a conhecer Deus de ouvir falar. Então, quando conhecemos, ele começou a conhecer Deus face a face.
Então, quando conhecemos Deus face a face, é aquele momento que o nosso coração se encontra com o coração de Deus. É aquele momento que você não tem uma palavra. Aí você entende, né, quando fala que o Espírito Santo, ele leva os nossos gemidos inexprimíveis, né? O gemido sem expressão. É aquela hora que você olha para o alto e fala, Senhor, né? O seu coração se encontra com o coração dele, onde é desnecessário até mesmo algum tipo de palavra. Porque os corações se encontraram, as verdades se encontraram, né? Quando a tua verdade se encontra com a verdade de Deus, o milagre acontece. Quando o teu coração na intimidade se encontra com a intimidade de Deus, você pode ter certeza de que é o momento que Ele está ouvindo a sua oração, ouvindo sim o teu clamor. Então quando você for orar, entra no teu quarto, não pense, não desmereça a tua oração. Às vezes você pensa que só a outra oração que Deus vai ouvir, não desmereça. Se você tem um coração quebrantado, se você tem um coração sincero, né, como a Daiane está colocando, e se você tem um coração ali em intimidade com Deus, dobra o teu joelho e fala com Ele, porque com certeza Ele vai responder, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. É verdade, nós sabemos que principalmente quando nós temos, né, a própria palavra de Deus, a oração do Pai Nosso, né, quando nós aprendemos, né, o nosso Pai, o Pai Nosso que estás nos céus, né, e interessante que quando é o Pai Nosso, é o nosso Pai. E é interessante que quando esse diálogo se dá, né, nós sabemos que não existe só uma oração feita que venha de uma certa forma trazer algum benefício para mim, mas é aquilo que é importante, mas que não se limita somente a mim, né? Nós nos aplicamos a orar, sempre a oração se dá justamente porque temos uma dificuldade com alguma coisa que não se limita somente a nós, né? Geralmente uma mãe, quando ela dobra o joelho para orar, ela está orando por causa do filho. É uma oração que ela faz por causa do casamento dela. Nós vemos mulheres que até chegar a viver um problema no matrimônio, elas ainda estão bem tranquilas e ainda não têm, talvez não dão toda a força que tem, né? Até surgir um problema, porque quando surge um problema, e a maior parte das pessoas hoje que estão na presença de Deus, elas foram para a presença de Deus por causa de um problema que surgiu. E esse problema não foi uma ação provocada por Deus para provocar justamente essa situação que leve você a buscar por uma necessidade. Deus, ele não quer que nós venhamos buscar por uma necessidade. Deus quer que nós venhamos conhecê-lo de fato, de verdade, e até evitar que venhamos ter tempo tanto por causa da gente, até porque o que eu vou viver, e a partir do momento que eu tenho uma vida com Deus, eu contribuo muito mais para que eu possa levar outras pessoas também a serem aqueles cooperadores, né, de uma obra que pode crescer todos os dias. Mas é tanta gente com problemas, são tantas famílias com problemas, que nós passamos a vivenciar hoje um tempo onde não conseguimos uma expansão do evangelho no que tange o testemunho, né, de uma experiência pessoal com Deus, até mesmo da pessoa voltar, né, para entender a razão pela qual Deus a fez. Deus a criou, né? Porque Deus nos criou com propósito, mas temos uma forte tendência, a maior parte das pessoas, a sermos possessivos demais, a tomarmos como posse aquilo que Deus nos dá para o aperfeiçoamento e, consequentemente, nos permite também, ao ser aperfeiçoados, liberar aquelas pessoas que acompanham, que convivem conosco, que crescem conosco, que se desenvolvem conosco, também ser, né, os cooperadores para que haja esse crescimento cada vez mais de pessoas que estão cada vez mais contribuindo, né, para que umas e outras melhorem e alcancem o propósito de Deus. Mas o problema é que está uma situação hoje de muita... É como se houvesse hoje um impedimento desse avanço. A mãe que vem hoje ora pelo casamento. E ela começa então a vivenciar, né, uma transformação no casamento, muitas a curto, outras a longo prazo. Mas quando começa a transformação, elas passam a viver o casamento. Elas passam a viver, né, a vitória do casamento. Eu conheço muitas pessoas que chegaram com grandes problemas, Deus restaurou, e quando Deus restaurou, deixaram Deus de lado para viver, então, aquilo que nós não sabemos fazer sem Deus, meu irmão. A grande questão é essa. Nós não sabemos viver sem Deus, não podemos viver sem o Senhor. Temos várias teorias, somos pessoas que sabemos muitas vezes colocar as nossas palavras com firmeza, não é assim que fazemos quando temos razão? Achamos que somos donos da verdade, até chegar um momento que Deus para e fala assim, ó, não, a verdade é uma só. Se você achar que você é dono da verdade, você não tem nem controle pela sua própria vida.
Uma pessoa muitas vezes sai de casa, ela muitas vezes não sabe se vai voltar para casa, e quantas saem e não voltam, não tenho controle da minha vida. Eu posso ser valentão, eu posso ser valentona, né? As pessoas podem tomar atitudes que até põem medo, né? Até expressam um certo, levam a pessoa a ter medo dela pela maneira como ela coloca, mas é gente, como qualquer outra pessoa, porque não existe um ser humano distinto do outro, um ser humano diferente do outro, somos semelhantes, né? Todos nós somos iguais, feitos à imagem conforme a semelhança de Deus, poderoso é Ele, que detém toda a autoridade, o poder é Jesus, e nós precisamos encontrar nele o que fará com que possamos de fato sermos aqueles que vão permitir que esse mundo, né, conheça essa luz, essa mesma luz que o mundo rejeita todo o tempo. Porque quando a luz ela se apresenta e mostra as minhas fraquezas, eu quero me esconder das minhas fraquezas. Quando mostra as minhas imperfeições, eu tenho vergonha das minhas imperfeições. Quantas vezes, né, a luz de Jesus vem, a palavra quando vem para dizer assim, olha, tem coisas em você que não é legal, eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não quero que... Eu não tenho uma autoaceitação. Eu não estou aceitando aquilo que essa luz está me mostrando. Então você vai fazer o quê? A luz veio para este mundo, eles rejeitaram a luz e preferiram continuar nas trevas, mas aí precisam ter aqueles que se firmaram na luz e vão continuar testemunhando o poder de Deus, dizendo assim, olha, eu tive que me deparar com a minha própria nudez, me deparar com as questões que eu não sabia enfrentar. Eu tive que me deparar com aquilo que tanto me prejudicava e levava os meus relacionamentos a fracassarem, levava vários setores da minha vida a serem setores da minha vida coxos, setores da minha vida que não desenvolviam, que não avançavam. E eu precisei me deparar com isso, porque eu era muito impulsiva, muito impulsivo, muito dono da verdade, né? Quantas pessoas são assim? E na verdade, quando o Senhor diz assim, ó, orem por nós, porque nós precisamos que essa oração, uma vez que se achegue, ela possa ser principalmente com o objetivo de dizer, Senhor, livra-nos do mal, porque o Pai nosso que está nos céus, ele tem o propósito de fazer com que tudo aquilo que é dele para a nossa vida não tenha nenhum tipo de barreira, empecilho para que nos alcance. Afinal, somos filhos e herdeiros da promessa de Deus. Mas para que possamos tomar posse dessa promessa, viver a promessa de Deus, é preciso que nós aprendamos a fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Mas agora, pastor, a minha vontade é que o meu problema seja resolvido. Tudo bem, o seu problema vai ser resolvido depois. Como é que vai ficar a sua vida? Porque se você tomar as rédeas da situação de novo, você vai voltar a ter as mesmas atitudes. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, muitas vezes impulsiva, a mesma pessoa tomada por um sentimento de possessão, a mesma pessoa autoritária, a mesma pessoa que quando está por baixo, muitas vezes, você é até humilde, você baixa a bola, você reconhece, mas quando você se fortalece, como é que você age? Age como aquela pessoa que feria, aquela pessoa que maltratava. Mas quando fala para você que você fere e maltrata, você não aceita, você diz assim, não, mas eu não faço isso. A questão é que a minha avaliação de mim mesmo pode ser equivocada, é por isso que não dá para o homem andar só. A palavra do Senhor diz que não é bom que o homem ande só. É preciso que muitas vezes nós sejamos mesmo confrontados com isso. Verdade, confrontados, né, com aquilo que na verdade nós temos vergonha de muitas vezes apresentar ou até mesmo assumir. Pois não, verdade. E a questão é que quando estamos diante de Jesus e é apresentada ali a nossa nudez, muitas vezes, muitas atitudes são tomadas, por isso que você vê em algumas pessoas, elas vão para a igreja, elas começam a apontar todo mundo. Porque quando elas apontam a outra pessoa, o foco fica na outra pessoa, né? Eu posso estar diante da minha nudez, não gostar daquilo que eu estou vendo, e posso buscar em Deus e transformar. Porque aquilo que as pessoas estão refletindo de mim é aquilo que está em mim. Às vezes mais pessoas falam a mesma coisa a meu respeito e eu não estou disposto a ouvir. E para que eu não continue ouvindo aquela situação minha, eu começo a achar defeito em todo mundo. A pessoa que aponta todo mundo e acha defeito em todo mundo é a pessoa que quer esconder a nudez dela. É aquela pessoa que ela quer se esconder, mas ela não quer mudar. Ela não quer transformar, porque uma pessoa que ela está em Cristo verdadeiramente, ela quer permanecer em Cristo, ela vive novidade de vida, e essa novidade de vida não são as bênçãos, não são os milagres, não são as transformações externas, elas são as transformações internas. Sua forma de enxergar muda, a sua forma de se relacionar muda, a sua forma de amar muda, você começa a sentir prazer em servir, você começa a achar que você pode fazer muito mais pelos outros, você começa a entender que a misericórdia
misericórdia que Deus usou para com você é para que você venha usar com o próximo, porque como é bom ser perdoado, né? Quando você experimenta, tem consciência de que foi perdoado, tudo que você quer é perdoar, né? Quando você tem a consciência de que mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, esse Deus te amou e preparou pessoas para te abraçarem, você quer ser aquele braço que abraça, você quer ser aquele refúgio, né? Quando você entrou para a igreja, quando eu entrei para a igreja, nós estávamos como? Nós éramos só pecado. Quando você olha para a sua natureza carnal, a sua natureza terrena, o que você vê é pecado. Mas na hora que você aceita e clama a Jesus para que Ele seja o teu Senhor e o teu Salvador, abre a porta do teu coração para que Ele entre, já não é mais você, mas Cristo vive em você. E o sangue de Jesus, Ele te justifica. E aí você não fica mais com aquilo que você é, mas você vive com aquilo que Ele é em você. E como quando você entrou, você encontrou misericórdia, você se torna uma pessoa misericordiosa. Quando você entrou, você encontrou o perdão, você se torna uma pessoa perdoadora. Não é possível crer em uma pessoa que aceitou Jesus, que vive um evangelho, né, verdadeiro, que tem uma vida com Deus e que tenha traços de pessoas que não têm misericórdia, que não têm amor. Certamente essa pessoa ela não teve um encontro com o Senhor. Porque aquele que tem um encontro com o Senhor, ele tem novidade de vida, ele tem transformação de vida. Você vai se tornando alguém cada dia mais parecido com Cristo. Tem pessoas que elas até reproduzem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está inserida nelas. É como se fossem repetidores daquilo que estão lendo, né? E até aprenderam a interpretar bem o texto. Mas aqueles que têm vida com Deus, eles têm novidade de vida, se tornam pessoas agradáveis, se tornam pessoas cada vez mais, que começam a se disputar para estar perto dela, né? Porque assim era com Jesus, as pessoas disputavam para estar perto de Jesus. Jesus, ele era extremamente agradável, Jesus, ele era alguém que todo mundo queria levar para casa, né? E até hoje, quem não quer levar Jesus para casa? Com certeza você abriu essa live na tua casa, porque você faz questão de que ele entre, e ele está entrando. Se você convidar, ele entra agora. Ele entra com essa palavra, ele entra com essa meditação, ele entra com essa posição que ele está falando para que você venha tomar. Ele entra e ele fala com você nessa noite. Ele fala, não foi à toa que você abriu essa live, não foi à toa que você entrou aqui não, porque certamente ele tem algo para transformar na tua vida, certamente ele tem algo, ele quer entrar. Assim como Zaqueu, ele falou, Zaqueu, me convém jantar contigo nessa noite, me convém para tua casa nessa noite. E ele está falando, me convém Cris, me convém Mislene, me convém, Kátia, me convém, Oséias, está contigo nessa noite. E se convém a ele, vai ser conosco também. Nós vamos também falar, entra Jesus, tenha liberdade. Talvez você olhe para você e fale, mas eu sou pecador, mas eu sou pequeno, eu sou alguém que não merece. Você acha o que Zaqueu pensou, né? Foi exatamente o que Zaqueu pensou e toda a população pensou também. Mas depois que Jesus passou naquele lugar, Zaqueu nunca mais foi o mesmo. Você quer saber se Jesus ele passou realmente, está passando realmente aí na tua casa nessa noite? Entenda uma coisa, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você nunca mais vai ter as mesmas manias, você nunca mais vai ter as mesmas inclinações, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Porque quando ele entra, ele coloca em você um coração como o dele, ele coloca em você um caráter como o dele, ele quer transformar caráter. Tem pessoas que pensam que ele está entrando porque ele quer liberar dinheiro, porque ele quer liberar... Não, querido, ele quer transformar o seu caráter. Porque você com caráter como o caráter de Cristo, tudo aquilo que você pedir crendo, ele fará, porque será unidade com ele. O seu sentimento será o mesmo com ele, o seu pensamento será o mesmo com ele. E aquilo que você disser certamente, pedir, dar-se-vos-á. No primeiro contato que eu preciso ter com ele, eu preciso entender, eu tenho que mudar o meu caráter. Está na hora de você começar a entender. Ele quer mudar o teu caráter, ele quer transformar a sua forma de enxergar. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Não se contente em ser a mesma pessoa. É necessário que você se renove a cada dia. É necessário que você tenha atitudes de Cristo a cada dia, né? Atitudes, o amor de Cristo, o estender das mãos, o cuidado do Senhor. Ele tem algo tremendo para realizar através da tua vida neste dia. É verdade, e nós também, hoje, né, principalmente no tempo, porque nós estamos vivendo o tempo, né, onde a bola da vez, né, hoje o momento hoje de se falar hoje, aquele que está sendo bem divulgado hoje é a questão, né, do corona hoje, é o que mais se fala hoje, né, mas há um tempo atrás eram outras coisas que estavam se falando. E depois que passar o corona, vai continuar falando e cada vez tem que mudar e cada vez muda e cada vez alguma coisa vai prendendo a atenção. Então eu vou fazer uma sugestão, um convite para que nós continuemos a falar de Jesus.
para que nós continuemos a falar daquele que não muda. Né? O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Cada vez uma moda vem, cada vez uma situação acontece, cada vez um problema surge, cada vez uma doença, uma pandemia, uma epidemia e tantas outras questões, né? Nós estávamos vivendo há um tempo atrás, né, várias questões a respeito dessa coisa da homofobia, né? Você lembra como nós estávamos vivendo aquele tempo onde se estava tendo muita falácia sobre isso, né? O casamento gay, né? Que estava sendo aquela falácia, aquela coisa toda, passou. Você que não se fala mais nisso atualmente, não se fala mais disso. Mas aí a gente vê pessoas que estão ali, olha, fulano de tal saiu do armário, né? Aquela coisa que você imagina assim, olha, fulano de tal, ele saiu do armário. E é interessante que você guarda no armário, na despensa, né? Você coloca coisas, e são coisas que, na verdade, não se pode dizer isso ou fazer uma referência a pessoas. É uma expressão que se dá, eu estava escondido e agora eu assumi uma determinada questão. E eu pergunto, como que a igreja hoje, nós estamos preparados para lidar com esse tipo de situação? E a primeira coisa que nós vemos hoje é quando as pessoas dizem assim, olha, eu assumi o meu estado, eu assumi aquela questão. E aí a gente vai ter uma quantidade avassaladora de pessoas que vão dizer, mas isso é do diabo, mas isso é o diabo, mas isso, aquilo outro. A questão toda é que eu não quero saber o que o diabo está fazendo, eu quero saber o que Jesus pode fazer. E eu sei que o amor de Jesus é um amor tão constrangedor que todas as ações que são contrárias à palavra de Deus e devem ser pregadas, devem ser faladas, devem ser exortadas o tempo inteiro, mas é um amor constrangedor que faz com que nós venhamos perder a vontade, perder o interesse por tudo aquilo que não faz parte da natureza humana, da natureza do homem, da mulher. Porque esse amor é um amor que justamente quando nos alcança, nos liberta. É o amor que nós não sabemos hoje apresentar. Porque é mais fácil usarmos a Bíblia para tentar de alguma forma, até mesmo ferir as pessoas. A Bíblia não é para ferir ninguém. A Bíblia é a palavra que o Senhor deixou para nós como no sentido da exortação, e todos os feitos aqui são verdadeiros. Quando você abre a palavra de Deus e fala a respeito do pecado, mas a palavra do Senhor está dizendo que o salário do pecado é a morte. Claro, nós vamos apresentar isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós sabemos que aquilo que se paga, né, aquilo que na verdade precisa de um preço, chega a ser algo que pode ser negociado. Mas eu quero dizer que a sua salvação é algo que não tem como você obtê-la se você não crer. Ele diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Mas é mais fácil as pessoas então acreditar naquilo que é negociado, então eu vou acreditar naquilo que eu posso negociar. Eu sinto coisas, eu tenho uma necessidade de coisas, e tantas pessoas estão vivendo assim. E quando algum crente, de repente, ou alguém que não fala assim, mas isso daí está contrário à palavra de Deus. Mas muitas outras coisas também estão contrárias à palavra de Deus, e tem muitas pessoas praticando coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas porque não existe talvez algo que é tão expressivo, né? É tão exposto, e muitas pessoas às vezes não vão trazer um ato condenatório para a sua expressão, para a expressão de quem quer que seja, mas porque aquele está fazendo explicitamente, está sendo mostrado e revelado, já está se materializado aquilo, então é mais fácil ocupar, eu condenar, mas existem questões também que o crente tem que ver, e tem fatos que também estão cometendo erros, e não é só aquele que está explícito, não, tem coisa que está muitas vezes escondidas, e são formas de expressões, e formas muitas vezes de pensamentos, e uma série de coisas, porque o próprio Senhor Jesus diz assim, olha, aquele que, a respeito do adultério, mas aquele que, Jesus diz assim, olha, eu não vim para revogar, eu não vim para revogar, vim para cumprir a lei, e ele falou assim, só aquele só de olhar com uma intenção impura, ele já pecou. Então você imagina a quantidade de pessoas que estão cometendo erros, mas que são, muitas vezes, tomadas, são implacáveis na hora de acusar, na hora de apontar o dedo, porque se julgam muitas vezes de estarem completamente isentas do pecado, isentas do erro, quando todos nós pecamos. E o que nós precisamos hoje é ter essa coragem para dizer, Senhor, quando dobrar o seu joelho, Pai, eu pequei, Pai, eu estou pecando, Pai, eu preciso de ajuda, Pai, eu preciso do socorro, porque se eu apresentar para alguém, as pessoas vão de repente te acusar e vão tentar te condenar. Fizeram isso com Jesus e ele não tinha pecado. O ser humano tem essa tendência muitas vezes de apontar, mas Jesus não tinha pecado, mesmo assim ele foi crucificado. E é uma facilidade hoje para crucificar todo mundo, é uma facilidade hoje para acusar todo mundo, mas é a palavra de Deus, pastor.
pastor. Então viva a palavra de Deus e não faça uso da palavra de Deus para estar o tempo inteiro apontando o dedo para ninguém. Se a palavra de Deus for vivida e se a tua vida é uma vida que venha realmente, de fato, viver essa palavra transformadora, você vai ser alguém de uma expressão de luz tão poderosa que só de olhar para você, sem você precisar de usar nenhum versículo da Bíblia, ao ver o seu testemunho de Deus, ao ver o poder de Deus, o amor de Deus exalar de você, essa pessoa vai querer imitar, ser o teu imitador, como Paulo disse, ó, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nós temos muita falácia. Estamos hoje em um tempo que falamos bastante, né? Que nós passamos a usar as palavras. Deus não quer somente que você use a palavra, que você viva a palavra. Ela pode ser uma expressão muito mais de uma carta que vai ser lida através da sua vida, do que propriamente uma imposição, aquilo que você vai colocar para as pessoas. Nós estamos em um tempo hoje de um despreparo tremendo. É como se Deus tivesse que permitir cada hora que aconteça uma coisa, para ver se o ser humano desperta, para ver se essa nação desperta. Pastora, como é que eu vou tratar um homossexual? Como é que eu vou tratar uma lésbica? Como é que eu vou tratar um adulto? Como é que eu vou tratar? Você não tem que tratar, você simplesmente precisa amar. E o amor de Deus é que vai constranger. O amor de Deus é que vai fazer com que essa pessoa, ao experimentar, da mesma forma um viciado, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu pego uma pessoa viciada e tiro ela das drogas? Um assassino, pessoas que cometeram atrocidades na vida. E eu pergunto, quantas você conhece que foram restauradas em Cristo e acontece a restauração em Cristo? É provado que acontece, mas para que isso aconteça é necessário haver uma receptividade. Se eu não receber, continuarão escondidos. Porque na hora que se busca o socorro, não encontra o socorro, mas encontra uma mão apontada, um dedo apontado. E o que você faz, pastor, se chegar alguém na sua igreja numa situação dessa? Eu vou perguntar o que essa pessoa ela quer. Querido, o que você quer? Pastor, eu quero me libertar. É o primeiro ponto. É alguém ter o desejo. Pastor, eu quero conhecer Jesus. Ok, nós vamos apresentar Cristo para você. Pastora, eu não consigo me livrar disso. Eu quero ficar na igreja, mas eu não quero abrir mão disso. Você pode ficar na igreja e a palavra de Deus, ela não vai levar você a abrir mão de nada, vai levar você a se colocar no lugar certo. E ao estar no lugar certo, você começa a estar, distante daquilo que na verdade é apenas aquele vazio que existia e que foi muitas vezes preenchido com coisas que na verdade levavam você a necessidade cada vez mais e mais e mais e mais. E você fica totalmente sem estar saciado, e a pessoa fica de uma certa maneira sempre dependendo e precisando cada vez mais. E quando com o Senhor você é suprido, nós somos supridos nele. Então o que eu preciso apresentar a verdade. O Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Você está vivendo algo que não é, que segundo a palavra de Deus isso não é correto. Mas eu não sou ninguém para te julgar e te condenar. O que eu posso é orar com você, o que eu posso é orar por você. O que eu posso é pegar nas tuas mãos e dizer, vamos caminhar junto. Eu posso dizer para você que você pode caminhar. Você pode caminhar com Cristo, irmão. Talvez você é uma mulher que está perdida. Talvez você é um homem que está perdido. Mas as pessoas não têm direito de renegar você, de rejeitar você por isso. Talvez pessoas tenham vergonha de você, de andar com você, porque vão pensar o quê? Vão pensar, deixa que pense. Porque se você precisar de ajuda, você vai ter ajuda. Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio para dizer, vocês não vão conseguir subir ao céu. O Pai precisou que o Filho descesse para que pudesse ser o caminho para que nós pudéssemos ir ao céu. E você pensa que uma pessoa que é lésbica, homossexual, assassino, eles estão bem com eles? Eles estão felizes? Tem momentos que eles se sentem perdidos, porque a sociedade inteira... Mas eu quero dizer que a sociedade faça isso. Se você clamar ao Senhor, e graças a Deus que temos um Senhor que não vai te julgar, não vai te condenar. Ele vai apresentar o mesmo olhar que apresentou para Pedro, aquele olhar que anuncia a misericórdia, o perdão. Porque para onde nós vamos correr, meu irmão? É fácil você olhar hoje para pessoas que se julgam porque estão certas, né? Vamos dizer assim, o pastor prega, mas o pastor está certinho, mas na hora que o pastor errar vai ser crucificado também, irmão. Porque o mundo, a tendência do mundo é crucificar todo mundo, crucificaram Cristo. Então você precisa se apegar a Cristo. Você precisa se voltar para o Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
E se você não aprender esse amor, e aí vai se dar em momentos onde você olha para um lado, olha para o outro, não vê socorro, não vê saída, e você vai falar assim, agora Deus, me dá uma... Deus vai falar assim, agora é só você falar comigo, que eu vou levar você a quem realmente vai estender a mão para você e vai te ajudar. Porque em meio a milhares de pessoas que condenam, tem aquelas que amam, tem aquelas que não estão preocupadas com o seu status, não estão preocupadas o mínimo com a sua reputação. Eu amo quando Deus envia pessoas na igreja com N questões, problemas, e quando entra muitas vezes um homossexual na igreja e se assenta para ouvir a palavra de Deus, como é bom chegar e abraçar aquela pessoa e dizer, olha só, Jesus, ele está aqui para você também. E a palavra de Deus, ela não vai ser direcionada porque tem um homossexual na igreja, então a gente vai pregar para homossexual na igreja, não. A palavra de Deus é para todos. E o mais interessante e o mais lindo é que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela alcança toda a igreja, porque quando ela é pregada em amor, não há acepção de pessoas, e ainda que se fale a respeito do tema, não será ofensivo para aquele que vai estar ali. Porque quando nós falamos da palavra, a palavra ela alcança a todos de uma forma muito clara, muito espontânea, muito verdadeira. É por isso que nós aprendemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é por isso que nós temos que viver o Espírito, né? O cuidado de Deus. Mas se não houver amor, se não existir amor, não adianta ter uma igreja bonita. Não adianta você ter aí a melhor equipe de louvor da sua igreja. Não adianta você ter uma igreja amarrotada. Não adianta você estar, de repente, no bairro mais nobre, você ter tudo. Se você não tiver amor, não importa, nada disso tem valor para Deus. E o amor, a palavra do Senhor diz que ele é paciente. Talvez a gente não tenha paciência, porque a gente pensa assim, eu quero para ontem. Ah, Senhor, comigo não foi assim. Talvez com você também não é assim, não é para ontem, é para a hora que o Senhor quiser. Meu irmão, é para a hora que o Senhor quiser. A hora que o Senhor quiser, ele muda a tua família. A hora que o Senhor quiser, ele muda teu filho. A hora que o Senhor quiser, ele liberta você desses vícios malditos. A hora que o Senhor quiser, ele levanta a tua casa. Ele restaura o teu casamento. A hora que ele quiser, ele cura esse ente querido. A hora que ele quiser. Porque ele é Deus. Ele é o único que tem o direito. Ele é o único que tem o poder. Ele é o único que sabe o que faz, irmão. Os homens vão decepcionar uns aos outros, mas Deus nunca decepcionará. Deus jamais abandonará um filho seu. Deus jamais vai abandonar aquele que busca por ele. E que bom que você pode ter o acesso a ele. Que bom que a palavra não é apenas um livro, né? uma Bíblia. Ela não está apenas direcionada ou não é apenas para a igreja. Ela é acessível a quem quiser. Você tem uma Bíblia na tua casa agora. E você, ao abrir a palavra de Deus, Deus vai falar com você, irmão. Deus, ele fala com você. Quando eu saí da minha casa para ir para uma igreja, não foi porque a igreja é lugar onde não. É porque quando eu comecei a ter a necessidade de Deus, ele me levou. Ele me tomou pelas mãos e me levou a um lugar onde eu pudesse ser amado. Porque tem gente que se sente sozinho. Tem gente que se sente sozinho. Tem gente que por mais que esteja cercado de pessoas, você sente sozinho, dá um vazio no teu coração, há uma angústia, você se sente como se ninguém gostasse de você. Tem pessoas que carregam traumas em suas vidas, traumas de infância, traumas de adolescente, traumas de jovem. Tem pessoas que são traumatizadas na idade adulta já. E eu falo para você que ele pode fazer o que você quiser. O que você quiser. Como assim, pastora? O que você quer? Se você quiser continuar essa vida, ele autoriza. Ele não vai impor para você uma mudança de vida se você não quiser. Se você quiser continuar se matando, Deus, ele autoriza. Ele não vai te desrespeitar. Mas se você quiser mudar também, ele leva você a esse processo de mudança. Não é da noite para o dia, irmão. É um processo de mudança. Eu não posso pensar que eu nasci, um recém-nascido, da noite para o dia eu vou virar uma adolescente, da noite para o dia eu viro uma adulta. Não é assim. Se até o processo para que cheguemos à maturidade demora. Se o processo, quando a semente foi colocada ali
no útero de uma mulher demorou 9 meses para que pudesse ali haver a formação, para que o processo se desse, até que chegar o momento que já não dava mais, não comportaria mais dentro da mulher aquela vida. Então era necessário que agora chegou o tempo para que essa vida começasse a estar preparada para o seu desenvolvimento. Tudo com Deus tem que ter um processo. Talvez você chegou a essa questão que você vive hoje porque também se submeteu a um processo. Quantas pessoas se apresentaram? É interessante, pastora Rosane, que às vezes a pessoa vai para um caminho que é equivocado porque apresentaram para ela. E eu vou dizer para você, pastora, me apresentaram, mas era o único lugar que eu me senti abraçado. Eu me sentei numa roda de pessoas que estavam se drogando, que estavam ali bebendo, mas era o único lugar que eu me senti abraçado. E eu sinto vergonha de pessoas que estão perdidas e não conseguem sentir o abraço da igreja. Porque muitos se colocam como os santarrões do momento e acham que são melhores. E se sentem abraçados em lugares que não tem nada para oferecer. Porque quando cada um termina a sua rodada, cada um termina os momentos ali, onde sai dali, eu fico triste quando alguém encontra num cigarro de maconha um regozijo, um prazer, porque não encontra prazer em alguém de Deus. Quando encontra num copo de bebida o prazer, porque não encontra numa pessoa que se diz de Deus, mas não tem o que oferecer. Às vezes um abraço é tão poderoso. Você não tem ideia como um abraço é poderoso. Ah, mas se me vê abraçando, abrace. Mas hoje não pode abraçar, pastora. Até isso tiraram da gente hoje. Porque não posso abraçar. Tem gente que vai morrer. Tem gente que vai morrer sem um abraço. Eu posso dizer para você, mas tem gente que pode ser curado por um abraço. E querem acabar com tudo. Querem tirar esse direito. E nós precisamos, de fato, amar. E amar de um jeito que nós já esquecemos como se faz. Nós hoje somente queremos olhar e dizer: o que você tem para me oferecer? Quando alguém olha para algo que destrói, ela encontra algo que quando entra, provoca alguma sensação. E hoje uma palavra não provoca sensação nenhuma. Hoje um olhar não provoca sensação nenhuma. Hoje um toque não provoca mais sensação nenhuma. E é isso. É essa a grande diferença. Eu não quero perder para algo tão pequeno. Eu não aceito perder vidas para algo tão insignificante. E eu sei que se você de fato quer ser um mensageiro da paz de Deus, da verdade que liberta, você vai começar a sair da zona de conforto. Você vai começar a parar de ficar se limitando, sabe, somente ficar vendo lives e falando todo o tempo que lindo, que maravilhoso. Não, faça a vida de alguém linda e faça a vida de alguém maravilhosa. Nem que você tenha que abrir mão do teu tempo, nem que você tenha que pegar tudo que você tem e você dobrar o joelho e chorar por alguém que você não conhece, mas está perdendo a vida agora. Tem jovens que estão perdendo as suas vidas agora no tráfico. Você acha que essa pandemia toda o tráfico parou? Continua, porque enquanto estão dizendo fica em casa, tem uma quantidade avassaladora de drogas correndo por todo canto e jovens se perdendo e todo um exército do inferno se formando para destruir vidas. Tudo sendo maquiado e de uma certa maneira tentando tirar a nossa atenção agora, a atenção de todo o país, de todo mundo, para que muitas coisas estejam sendo feitas agora às ocultas, onde vidas estão sendo destruídas, ceifadas. E as pessoas estão muito preocupadas com quem usa máscara, com quem não usa máscara, com quem sai, com quem não sai, com quem vai, com quem não vai. Tem gente morrendo. Tem pessoas que estão perdendo a sua salvação e estão saindo dessa terra sem ter ouvido falar de Jesus. Mas por falar dele como, se eu não conheço ele? Se muitas têm um encontro, muitas vezes, com entretenimento. Tem um encontro com um movimento pentecostal. Tem um encontro, muitas vezes, com algo emocionante. Eu não quero nada emocionante, eu quero sentir a dor. Eu quero
quero sentir a dor daquele que não vai conseguir se salvar. Porque estão se acovardando, tem homens e mulheres se acovardando, preocupados com suas próprias vidas. Aquele que perder sua vida ganha, mas aquele que ganhar sua vida vai perdê-la. Tem gente morrendo. E não é só por causa de um vírus, não. Tem gente morrendo. E o que é pior, não vou ter oportunidade de conhecer esse Jesus que se diz que ama tanto, mas que ele se limita ao seu quadrado. Está limitado ao seu quadrado. Eu quero ler para você uma mensagem que o Senhor me deu. E essa mensagem foi algo que trouxe ao meu coração algo muito forte. E essa mensagem está no livro de Amós. E me desculpe, porque na hora que eu ler essa mensagem para você, você vai parar e vai analisar um pouco a tua vida espiritual. Você que é um discípulo, você que é um servo, uma serva do Senhor, mas que não pode ficar mais trazendo um romantismo para o Evangelho, usando como se fosse uma poesia para ser muitas vezes declarada e fazer algo romântico. Não é isso. É algo muito sério, é uma verdade que não pode ser de forma alguma ocultada. E a palavra do Senhor aqui, no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 4, diz assim, eu quero que você escute essa palavra. Amós, capítulo 8, versículo 4, escute essa palavra, eu te peço em nome de Jesus. E o Senhor diz assim, escutem vocês, que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos, vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nem mesmo os que tomaram dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Olha o que o Senhor está dizendo. Isso aqui é a palavra de Deus, meu irmão. E serão nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus, a quem o povo de Israel louva, faz este juramento. Nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso, a terra tremerá e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupas feitas de pano grosseiro e raparão a cabeça. Vocês serão como pais chorando a morte do filho único, e tudo terminará em amargura. Ele diz, está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, aleluia. O Senhor, correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte e do leste do país procurando a mensagem de Deus. Ele diz, o Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia até moços e moças fortes desmanharão de sede. E os que juram pelos ídolos de Samaria, os que dizem eu juro pelo Deus de Dan, ou eu juro pelo Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu, o Senhor, estou falando. Aqui no livro de Amós, capítulo 8, versículo 4, estarão com sede, mas não é de água, não.
Estarão com fome, maneira de comida não, mas é da palavra do Senhor. É da palavra do Senhor. Porque não é uma teoria. Não é pura e simplesmente vemos quem tem a revelação mais linda, a revelação mais que traz mais entusiasmo à plateia que escuta, porque eu preciso levantar a plateia e dizer para que eles digam glória a Deus e aleluia, porque afinal de contas, me motive, me coloque uma musiquinha de fundo, porque eu preciso trazer uma emoção para todos que estão ouvindo. Eu não quero que você tenha emoção, eu quero que você tenha temor no teu coração, que você tenha tremor, que você tema, que haja no teu interior um arder. Eu preciso de Deus, eu preciso da misericórdia. Porque do contrário, meu irmão, tudo é em vão. Tudo está perdido. Olha os grandes templos, os templos mais ricos, os luxuosos templos. Senhor, fecha. Fecha. E aí vamos para as lives, porque precisamos continuar levando as pessoas a não perderem. Perderem o quê? O que nunca tiveram. Porque quem tem nunca vai perder. Quem aprendeu a não ser dependente de uma instituição, a não ser dependente de uma igreja feita por mãos humanas, por quê? Eu não tenho medo de perder pessoas na minha igreja, porque eu sei o que eu estou pregando para elas. Eu não quero que elas se percam de Cristo, irmãos. Porque se elas se perderem da instituição semeando vida, não fará diferença. Instituição tem uma em cada esquina. Eu tenho que lutar o tempo inteiro para que elas não se percam de Cristo. E que a gente continue levando as pessoas a Cristo. Se a minha igreja tiver 2 pessoas, serão para 2 pessoas que eu pregarei. E olharei para essas 2 com tanta fé, que eu vou dizer, essas 2 vão mudar a vida delas. E só onde elas moram, muitos vão conhecer Cristo. Eu não quero que conheça a pastora Magda, pastor Francisco, pastora Rosane, Igreja Nacional Semeando Vida. Não. Eu quero que conheça Cristo. Esqueça essa live. Você pode pegar isso aí e jogar fora. Mas se você ficou com Cristo depois de tudo isso, o nosso trabalho foi feito. Se você dobrar o teu joelho e depois começar a repensar nos teus princípios e valores, então valeu a pena. Porque nós aqui somos passageiros, mas Ele é eterno. Nós aqui somos apenas uma figura que as pessoas podem visualizar, mas o que está dentro é o Espírito, é esse que nos traz a possibilidade de falar com você, de olhar, de poder você agora poder sentir nos seus sentidos. É o Espírito. Não tem nada a ver com carne isso. Não tem nada a ver com templo, não. Isso é Espírito. Aleluia. Hoje você pode dizer, esse é feio e esse é bonito, mas Espírito, você não pode dizer esse é feio e esse é bonito. O templo pode ser luxuoso, uma casa pode ser luxuosa, mas Espírito não tem nada disso. E é isso que importa para Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele está dizendo aqui, jovens ficarão como? Fracos. Chorarão, desesperados. E não vão ter talvez nem oportunidade de amadurecer, irmão. Tô com saudade da igreja, dos tempos, eu não tô com saudade de nada disso. Porque a gente está vivendo isso desde o começo e não parou de viver um segundo sequer isso. Vamos abrir as portas e todos correrão para voltar os mesmos movimentos de outrora, onde todos lá choravam a presença de Deus. A presença de Deus continua. Não é uma crise que faz a igreja parar. Eu não tenho saudade do templo. Eu não tenho saudade da igreja, porque ela não parou. E continuaria, e vai continuar. E não é porque está se fazendo algo contrário, mas é que não se é algo permitido por aquele que diz vai, continua. E a gente precisa continuar.
Porque a única esperança que eu e você temos é Ele e mais ninguém. A única esperança. Moços e moças fortes desmaiarão de sede. Fortes. Fortes. Não está falando de fracos, não. Fortes. Robustos. Cheios de aparência. Desmaiarão de sede. Porque a verdadeira água, Jesus disse, aquele que beber da água que eu vos der nunca mais terá sede. Por que está dizendo aqui que os fortes, jovens fortes, vão morrer, eles vão desmaiar de sede? Onde está essa água que levou aquela mulher samaritana sair para pregar para a cidade toda? No poço ao meio-dia, num momento onde ninguém estava ali, a não ser aquele que diz aqui é um culto para uma samaritana. E eu vou dizer para ela, eu vou pedir água para ela. E ele diz assim, se você soubesse quem te pede água. Aleluia. Era um culto só para ela. E sabe o que essa samaritana fez depois? Ela saiu para pregar para a cidade. Você já teve muitos maridos, né? Esse último aqui também não é o seu. Sabia tudo a respeito dela, mas não desprezou ela. Se visse ele conversando com uma mulher, é uma alma. Uma alma. E as pessoas estão assim, eu preciso cuidar da minha reputação. Tua reputação é tão importante, né, irmão? Que vão pensar é tão importante, né? E a verdade que você conhece, não importa. Porque se vê, pastora, vão pensar, deixa que pense, desde que você saiba qual é a verdade. Quando meu marido saía com homens que, para ir para o monte fazer, com homens que estavam cometendo, e falou assim, olha, esse aí é o pastor que anda com... Ele sabia a verdade, que ele estava ali para apresentar a luz que é Cristo. Mas vão pensar mal dele, mas vão falar o que quando ele estiver andando com um adulto, andando com... Ué, ele está dizendo assim, pega na minha mão que eu vou ensinar você a caminhar. Porque tudo é muito lindo enquanto estamos sendo e fazendo aquilo que as pessoas esperam, meu irmão. Eu posso dizer para você que o primeiro errinho que você comete, todos vêm e detonam você. Mas Jesus não fará isso contigo. Deus não fará isso com você. Porque a hora que você se arrepender, reconhecer e se jogar aos pés dele, ele tem misericórdia. E ele te recebe. Por isso não tenha uma classificação, não fale a respeito de quem está na frente, de quem é o primeiro, de quem está salvo, de quem não está salvo, não fale isso. Porque muitos naquele dia virão e dirão, mas Senhor, ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais, eu não vos conheço. Mas em teu nome, Senhor, mas em teu nome, não conheço. Virão muitos do Ocidente, do Oriente, muitos virão e tomarão lugar à mesa. Enquanto aqueles que se achavam dignos ficarão do lado de fora. Então nós não podemos agora ficar brincando. Não é mais o tempo de brincar. Eu espero que nunca mais volte a ser como antes. Vamos ver qual é a igreja que vai arrecadar mais. Vamos ver a igreja que tem mais gente. Porque você levantar o número da quantidade de pessoas, não, lá tem tanta gente, lá faz a arrecadação, é tanta. Para quê? E agora? Basta uma vida. Uma vida. Os céus estão em festa quando um pecador se arrepende. Vem aqui na frente, você que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. A pessoa levanta a mão, a pessoa vai lá na frente. Ó, tantas pessoas receberam a Cristo. Muitas depois nem voltam. Você sabe o que é isso? É como se fosse para aquele pregador que está ali, olha só, fiz um culto em tal lugar e tantas pessoas receberam a Cristo. Ô pastor,
Ô pregador, você vai ter que acompanhar agora o processo dessas pessoas. Não é desse jeito. Não é levantar a mão e dizer, mas eu tive um ato. Peraí, é um processo. Eu tenho mais de 20 anos de caminhada, eu estou no processo. Não é uma brincadeira. Nós estamos respirando e podemos a qualquer momento, enquanto temos vida, se nós não vigiarmos, irmãos, todos nós, todos, sem exceção, podemos despencar. O próprio Jesus disse, olha, vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. E eu vou dizer uma coisa para você, até o teu último dia de vida você vai ter que lutar contra a tua carne, porque ela não vai ficar mansinha e domesticada para fazer o que você quer, não. Nós precisamos despertar. Tudo é muito romântico, tudo é muito lindo. Isso não é uma campanha. O evangelho não pode se tornar algo que torne como se fosse eventos. Vamos fazer os eventos agora. Tá ficando sem graça, talvez. Tem que estar fazendo lives, cultos lives, a gente vê. Aí vamos ficar olhando lá quantas pessoas estão visualizando. Olha, tem muita pouca gente, a gente precisa movimentar isso daí para ficar mais gente. Meu irmão, se não tiver ninguém e o teu coração estiver sincero, verdadeiro, entregue, e você estiver ali com um propósito, se não é você ensinar para alguém, mas aprender com aquilo que você se propôs, aprenda, irmão. Deixa Deus trabalhar. Não é você que dá o crescimento. A palavra do Senhor é muito clara, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Aleluia. Ele dá o crescimento. Glória a Deus. Nós não temos pretensão de nada. Eu tenho 8 anos aqui na cidade de Angra dos Reis. Nós fazemos culto, irmão, há muito tempo já, para 20 pessoas, 10 pessoas. Que lindo. É um dos cultos mais lindos. Amamos sair de casa, encontrar a nossa família, para juntos podermos adorar o Senhor, sem nós sabermos se vamos ter condição no dia do vencimento de mantermos as portas abertas, e as portas nunca se fecham. Tem dia que a gente vai para o culto, estamos nós, o pastor e os obreiros para fazer o culto. Isso já tem anos, irmãos. E todo dia a gente fala assim, Deus, não deixa as portas fechar. Eu não quero movimento na minha igreja. Eu quero apenas saber que eu nunca mais quero voltar e que aquelas poucas pessoas nunca mais queiram voltar para o mundo. E se a gente pudesse abraçar e cada um saber o nome umas das outras e juntas nós pegarmos as mãos e dizer, irmão, vamos continuar, irmão. Vamos junto, irmão, vamos lutar junto. Porque o que dá para um dá para outro, o que dá para um dá para todos. O que dá para a gente dá para eles. E o que dá para eles dá para nós. Eu tinha sonhos. Eu falava assim, eu gostaria muito que um dia a nossa igreja pudesse expandir, pudesse chegar em outros estados, em outros lugares. Hoje, meu irmão, eu tenho... O meu coração, ele arde de uma forma que eu falo, eu não quero ficar longe dos meus irmãos aqui, não. Eu quero ficar perto deles, chorar com eles, segurar na mão daquela mãe. E foram tantas as pessoas que a gente teve que segurar na mão na hora que teve que se despedir de um ente querido, a gente estava ali junto. Não existe um outro desejo no nosso coração, a não ser que as pessoas possam viver o cristianismo verdadeiro. E o cristianismo, ele é dor. Ele não é aquilo que as pessoas estão pensando que é aquela festa, aquela... É dor. Porque você vai ver o irmão, muitas vezes, em uma situação onde ele vai começar a se levantar contra você, e você vai dizer, mesmo que você levante a sua mão contra mim, eu vou continuar te amando. Mesmo que você vire as costas em gratidão, eu vou ficar ansiando todo dia pelo teu abraço de novo. E vai doer. E você vai para casa e vai dizer, Senhor, pregamos, ensinamos, Pai. E essas pessoas rejeitaram. E o Senhor diz, continua pregando para aquelas que querem.
Porque o mundo não vai me aceitar, vai me rejeitar. Que você possa viver isso. Não queira algo que simplesmente passa a ser um modismo na sua vida. As modas vêm, as modas vão. O evangelho não é moda. É o meio de nós entendemos a vida, a verdadeira vida. Que você possa ser abençoado, meu irmão. Muito abençoado, mas não porque você teve o seu desejo realizado. Não faça de Deus aquele gênio da lâmpada que você vai fazer o seu pedido. Faça o seu pedido. Não. Não é assim que funciona. Talvez você vai passar a vida inteira na igreja. E a única coisa que você vai conhecer é Jesus. E eu vou dizer que é tudo. Muita coisa talvez não vai ser liberada para você. Eu sei. Porque tem muita coisa que eu sei que Ele não vai liberar para minha vida. Mas se Ele liberar, o que Ele liberar, eu não posso jamais deixá-los. Eu jamais posso permitir que Ele deixe de ser a minha prioridade. Nós precisamos viver assim. A gente brinca aqui. A gente ri. A gente se alegra. Mas fazemos aquilo que Ele manda a gente fazer. E agora é hora de falar para você. Para de viver emoção. E queira realmente uma intimidade, um compromisso verdadeiro com o Senhor. Precisamos assumir o nosso verdadeiro estado. O ser humano está vaidoso demais. Hoje virou como se fosse uma competição. Vamos ver quem consegue mais. Não é assim. Cristianismo vai doer. Por isso que Ele disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Siga-me. Pai querido, Pai amado, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, meu Pai, onde eu acredito que todas as vidas que se permitirem seriam alcançadas, serão abençoadas, serão curadas. Mas eu quero pedir, Pai, faça só o que o Senhor quiser fazer. Que somente a sua vontade seja feita, Senhor. Hoje, Pai, eu só estou aqui para dizer obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor nos permitiu viver até aqui. E se o Senhor nos permitir viver ainda mais, que possamos todos os dias sermos gratos, ó Pai. Que possamos, meu Pai, render graças a Ti. Porque é a única coisa que importa agora, meu Deus, é que a sua vontade seja feita. E eu sei que a tua vontade é perfeita, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Sara, meu Deus, a nossa terra, Pai. Limpa, Pai, eu te peço, com a água pura. Essa palavra, meu Pai, que está escrito, que vós sois limpos pela palavra que vos tenho dito, venha limpar nosso coração, venha limpar a nossa mente de toda essa malícia, toda essa podridão, Senhor, de tudo que confunde, que engana. Não queremos, meu Pai, viver e pautar a nossa vida em teoria, Senhor. Buscamos uma experiência contigo, mas em tudo que passamos e vivemos até hoje, apesar do mundo estar o caos que está, eu sei que o Senhor é bom e a tua misericórdia não tem fim. Que cada vida, que cada uma das vidas, Pai, que são alcançadas agora, recebam, meu Deus, a tua presença, Espírito Santo, e sejam no Senhor fortalecidas para a tua glória, para o teu louvor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que palavra, hein? Você recebeu essa palavra, esse carinho de Deus, né? Essa declaração de amor de Deus. Certamente essa palavra impactou, né, as nossas vidas e vai fazer uma grande diferença. Se você pegar e colocar na tábua do teu coração, assim como dizia Davi, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
né? São palavras que edificam, que certamente vão nos levar a cada dia mais à reflexão. E é tão interessante que a palavra vamos nesse momento, né? Daqui a pouco a gente começa, você vai começar a pensar mais nessa palavra, você vai dormir, vai sonhar com essa palavra, né? E amanhã você vai querer ouvir, assistir a live de novo, porque você não quer perder nem um segundo dessa palavra, né? Porque a palavra do Senhor, ela edifica, ela é eficaz, né? Ela vai discernindo pensamentos e sentimentos, assim como uma faca de 2 gumes que vai penetrando, vai revelando aquilo que você precisa para ser pleno, para ser verdadeiramente feliz. A verdadeira felicidade, ela vem do Senhor. O verdadeiro amor, tudo que é verdade, não está em homens, não está em coisas, está no Senhor. Então, invista tempo no Senhor. Não perca tempo com confusões, intrigas, discussões, porque você está ocupado demais vivendo Cristo. Ocupado demais, né? São muitas coisas que nós precisamos fazer. Não temos tempo para poder viver qualquer tipo de situação que não seja a palavra de Deus, a palavra que Ele colocou em nossas vidas. Né? Que você também seja alguém que se preencha com a obra de Deus, que se preencha com a palavra de Deus e encontre nele o maior prazer da sua vida. Né? Quero deixar um grande abraço para vocês, estamos chegando ao final. Um abraço para Daiane, Mislene, meu pai chegou, tá lá. Paz do Senhor, pai. Meu pai é coisa linda. Né? Um grande abraço para Angélica, para Mariana, um grande abraço para Isis, um grande abraço para Cris, um abraço para Marinete, Mislene, Maria José, né? Para o Oséias, que está sempre com a gente aí, para Tainá, né? Essa linda aí, para Kátia, essa família linda que nos abraça, né? E certamente são abraçados por nós, com certeza. Receba o nosso abraço. Como a gente não pode abraçar vocês, a gente abraça a mãe e o pai de vocês. E abraça muito, né, mãe? É verdade. E essa live, gente, ela fica salva, tá bom? Então, se você chegou depois, né? Estamos no finalzinho. Você pode depois ver na íntegra, compartilhar, né? E que você possa ser agraciado pela presença de Deus. Pastor Francisco. Oh, meu pai, amém, minhas filhas. Amém, pai. Tem alguma coisa para falar, meu amor? Não, o pastor tá aqui, do lado aqui com a gente. Ele que trazia para mim os lencinhos aqui pra gente. A Kátia tá com a Tainá lá. Amém, amém. E amém, Deus abençoe, viu? Sueli. A pastora não tá triste, não. É a presença de Deus. Eu tô muito, muito feliz. Inclusive, um pouquinho antes, eu fiz um vídeo doido aqui. Eu tava até brincando com eles aqui. Se eu tiver coragem, eu vou postar esse vídeo. Mas não ri não, tá? Não sei se vou postar também. Era doidinho, porque ela ia cantar, mas aí mudou tudo. Eu não tô triste, não. Eu tô muito feliz, viu? A gente vive uma alegria muito grande, mas agora é a ação do Espírito Santo de Deus e a gente deixa Ele trabalhar, que é maravilhoso. A unção dEle, a presença dEle é algo que você não consegue. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo e aí não tem mais como você controlar. Agora é Ele quem faz. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e você que crê diz. Amém. Graças a Deus. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Terça-feira estaremos com certeza, mas no decorrer da semana a gente chega aqui também. Amém. Para poder te dar um abraço. Tchau, tchau.